Em 1993, o caçador amador de fósseis argentino Rubem Dario Carolini descobriu um gigantesco carnívoro. O animal foi denominado de Giganotosaurus carolini. Giganotosaurus significa lagarto gigante do sul em grego, e não um lagarto gigante, pois é frequentemente mal traduzido e pronunciado incorretamente por pessoas não familiarizadas com as raízes clássicas. Parte do que tornou o Giganotosaurus tão famoso, tão rapidamente, é o fato de que ele superou ligeiramente o Tyrannosaurus Rex. Adultos podem ter desequilibrado a balança em cerca de 10 toneladas, em comparação com pouco mais de 9 toneladas para uma fêmea de Tyrannosaurus, que superava o macho da espécie. Mesmo assim, o Giganotosaurus não foi o maior dinossauro carnívoro de todos os tempos. Essa honra, enquanto se aguarda novas descobertas de fósseis, pertence ao verdadeiramente gigantesco Spinosaurus da África Cretácea, que tinha cerca de meia tonelada de vantagem. Embora não tenha sido o maior terópode da era Mesozoica, o Giganotosaurus está seguro em sua coroa como o maior dinossauro carnívoro do Cretáceo da América do Sul. Apropriadamente, sua suposta presa, o Argentinosaurus, detém o título de maior titanossauro sul-americano, embora ultimamente tenha havido numerosos pretendentes. A América do Sul, aliás, é onde os primeiros dinossauros evoluíram durante o período Triássico Médio, cerca de 230 milhões de anos atrás, embora existam agora algumas evidências de que o ancestral final dos dinossauros possa ter se originado na Escócia. O Giganotosaurus rondava as planícies e florestas da América do Sul há cerca de 95 milhões de anos, impressionantes 30 milhões de anos antes de seu parente mais famoso, o Tyrannosaurus Rex, surgir na América do Norte. Curiosamente, o Giganotosaurus foi quase contemporâneo do maior dinossauro carnívoro conhecido, o Spinosaurus, que viveu na África. Por que os dinossauros carnívoros do final do período Cretáceo eram comparativamente pequenos em comparação com seus antepassados do Cretáceo Médio? Ninguém sabe, mas pode ter algo a ver com o clima predominante ou com a relativa disponibilidade de presas. Tem havido muito debate ultimamente sobre a rapidez com que o Tyrannosaurus Rex poderia correr. Alguns especialistas insistem que este dinossauro supostamente temível só poderia atingir uma velocidade máxima de relativamente limitados 16 km por hora. Mas com base numa análise detalhada da sua estrutura esquelética, parece que o Giganotosaurus era um pouco mais veloz, talvez capaz de correr a 32 km por hora ou mais quando perseguia presas velozes, pelo menos por curtos períodos de tempo. Tenha em mente que o Giganotosaurus não era tecnicamente um Tyrannosaurus, mas um tipo de terópode conhecido como Carcharodontosaurus e, portanto, relacionado ao Carcharodontosaurus. Ele pode ter sido maior e mais rápido que o Tyrannosaurus Rex, mas por incrível que pareça, o Giganotosaurus parece ter sido relativamente menos inteligente para os padrões do Cretáceo Médio, com um cérebro de apenas metade do tamanho de seu primo mais famoso, em relação ao seu peso corporal, dando isso ao dinossauro um quociente de encefalização ou QI relativamente baixo. Para piorar a situação, a julgar pelo seu crânio longo e estreito, o minúsculo cérebro do Giganotosaurus parece ter a forma e o peso aproximados de uma banana, uma fruta que ainda não tinha evoluído há 100 milhões de anos. Nem todas as descobertas de dinossauros podem ser creditadas a profissionais treinados. O Giganotosaurus foi descoberto na região da Patagônia Argentina, em 1993, por um caçador amador de fósseis chamado Rubem Dario Carolini, que certamente deve ter ficado surpreso com o tamanho e peso dos restos do esqueleto. Os paleontólogos que examinaram o espécime tipo reconheceram a contribuição de Carolini ao nomear o novo dinossauro Giganotosaurus carolini. Até o momento, esta ainda é a única espécie conhecida de Giganotosaurus. Como acontece com muitos dinossauros, o Giganotosaurus foi diagnosticado com base em restos fósseis incompletos, neste caso, um conjunto de ossos representando um único espécime adulto. O esqueleto descoberto por Rubem Carolini em 1993 está cerca de 70% completo, incluindo o crânio, os quadris e a maior parte dos ossos das costas e das pernas. Até o momento, os pesquisadores identificaram meros fragmentos do crânio deste dinossauro, pertencentes a um segundo indivíduo, o que ainda é suficiente para classificar este dinossauro como um Carcharodontosaurus. Há algo nos dinossauros predadores gigantes que inspira os paleontólogos a inventar nomes que soem legais. Carcharodontosaurus, que significa grande lagarto tubarão branco, e Tiranotitan, que significa tirano gigante, eram primos próximos dos Giganotossauros, embora o primeiro tenha vivido no norte da África e não na América do Sul.
Em 2005, pesquisadores estimaram a força de mordida relativa dos terópodes e descobriram que os giganotossauros e os táxons relacionados tinham adaptações para capturar e derrubar presas, entregando mordidas poderosas, enquanto os tiranossauros tinham adaptações para resistir ao estresse de torção e esmagar ossos. A força de mordida dos giganotossauros era mais fraca do que a do tiranossauros, e a força diminuía para trás ao longo da fileira de dentes. As mandíbulas inferiores foram adaptadas para morder em fatias, e provavelmente capturou e manipulou presas com a parte frontal das mandíbulas. Esses autores sugeriram que os giganotossauros e outros alossauros podem ter sido predadores generalizados que se alimentaram de um amplo espectro de presas menores do que eles, como saurópodes juvenis. Em 1999, o paleontólogo Reese Berrick e o geólogo William Schowers descobriram que os ossos dos giganotossauros e do tiranossauros tinham padrões de isótopos de oxigênio muito semelhantes, com distribuição de calor semelhante no corpo. Esses padrões termorreguladores indicam que esses dinossauros tinham um metabolismo intermediário entre o de mamíferos e répteis e, portanto, eram homeotérmicos, com uma temperatura corporal central estável, um tipo de sangue quente. Embora não seja completamente conhecido, o crânio dos giganotossauros parece ter sido baixo. A maxila do maxilar superior tinha uma fileira de dentes de 92 centímetros de comprimento, era profunda de cima para baixo e suas bordas superior e inferior eram quase paralelas. A mesma tinha uma projeção sob a narina, e uma pequena fenestra em forma de elipse, abertura, como no Allosaurus e Tyrannosaurus. Parte da família Carcharodontosauridae, o Giganotosaurus é um dos membros mais conhecidos do grupo, que inclui outros terópodes muito grandes, como o Mapusaurus e o Carcharodontosaurus, intimamente relacionados. O processo da mandíbula inferior pode ter sido uma adaptação para resistir ao estresse de tração quando a mordida poderosa foi entregue com a frente das mandíbulas contra a presa. O Giganotosaurus foi descoberto na Formação Candeleiros, que foi depositada durante o início do estágio cenomaniano do período Cretáceo Superior, há aproximadamente 99,6 a 97 milhões de anos. Esta formação é a unidade mais baixa do grupo Neuquén, onde faz parte do subgrupo Rio-Limae. A formação é composta por arenitos grosseiros e médios depositados em ambiente fluvial, associado a rios e córregos, e em condições eólicas, efetuadas pelo vento. Paleossolos, siltitos e argilitos estão presentes, alguns dos quais representam condições de pântano. Giganotosaurus foi provavelmente o predador de topo em seu ecossistema. Ele compartilhou seu ambiente com dinossauros herbívoros, como o saurópode Titanossauriano Andessaurus e os saurópodes Rebbachisaurideus Limaesaurus e Nopsaspondylus. Além do próprio Giganotosaurus, outros terópodes incluem o Abelisaurídeo Ecristinatosaurus, o Dromaeosaurídeo Buitryraptor e o Alvarezsauroide Alnachetre. Se gostou demais esse vídeo, deixe seu like. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Se não é inscrito, se inscreva para ajudar o canal. Muito obrigado e até a próxima.